Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um Fire Morning e hoje, como vocês sabem, esse é um projeto de devocional e a palavra que eu venho trazer hoje ela veio bem do devocional que eu sigo. Eu ultimamente tenho feito um devocional do Max Lucado, o Bênção Diária, que eu ganhei faz um tempo. E justamente fazendo o devocional que o Espírito Santo ele me mostrou, ele me levou à palavra que eu quero compartilhar hoje com vocês. O Max Lucado, ele compartilha nesse devocional que eu fiz, nesse trecho, uma passagem de Hebreus 10, do 14. E aí, como ele compartilha só o versículo 14, mas quando eu vou fazer devocional assim, quando eu vejo que é um texto que dá pra tirar mais coisas ali, eu gosto de ir um pouco além, e eu te convido, quando você for fazer devocional, sempre você faz isso. Se tiver só um texto pronto, você vê que dá pra puxar alguma coisa, vê o contexto, vê um pouco mais ali, porque às vezes você lê o texto completo, ele vai trazer mais coisas do que só o autor trouxe aqui, no livro de devocional. Antes de ler o texto, eu queria compartilhar com vocês só o que é devocional. Para quem de casa não sabe, o que é devocional é um tempo que você tira com Deus, para você ter uma conexão com Ele, para você ler a Bíblia, para você orar, ali para você alimentar ali o seu espiritual e ter o seu tempo de comunhão. É através dele que Deus ele fala conosco, é o nosso tempo de secreto, de intimidade ali com Deus. E, querendo ou não, hoje eu convido vocês a participar do meu devocional, aquilo que o Espírito Santo trabalhou comigo. Em Hebreus 10, 14, o autor ele diz assim: Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiramente ele diz: Esta é a aliança que farei com vocês. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não se lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. A gente vai e destrinchando esse texto, versículo por versículo, para entender ali o que o autor quer dizer nessa parte. A primeira coisa que já chama atenção quando a gente vê é a questão da palavra que ele usou. O texto, ele diz, o primeiro versículo ele começa assim: Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. A gente percebe que ele usou a palavra aperfeiçoou, ele não usou a palavra mudou, ou elevou, ou teve uma mudança completa ali. Ele usa a palavra aperfeiçoou. Por que ele usa essa palavra e não a outra? Porque é isso mesmo que acontece. Todo processo é um processo de aperfeiçoamento. Deus ele trabalha em nós no processo de aperfeiçoamento. A gente acha, quando a gente se converte, a gente pensa, nossa, agora vai ser diferente, agora a gente vai mudar e tal. Só que é uma questão de tempo, é uma questão de processo. Deus ele é um Deus de processo, ele é um Deus de etapa. Por quê? Porque ele quer que nós participemos daquilo que ele está trabalhando em nós. E é isso que o autor ele traz nesse texto. A gente pensa o quê? Não, Deus ele melhorou, ele vai bater como se fosse uma varinha de condão, vai ser uma palavra mágica ali, que eu vou mudar agora, eu vou ser santo, agora eu não vou ter mais tentação nenhuma, agora eu vou viver uma vida de santidade, vou viver uma vida de entrega 100%, só que a gente vai ter dias difíceis e por muitas vezes a gente vai cair, porque a gente está em um processo. A gente está evoluindo, nós estamos crescendo e caminhando ali para Cristo. E é justamente o que o autor de Hebreus ali ele deixa escrito para a gente. Ele coloca muito, muito bem colocado essa palavra que é aperfeiçoou. O Paulo ele também vai ter esses questionamentos. Em Romanos 7, no versículo 19, Paulo ele faz o seguinte questionamento: Por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço? Quem nunca se parou nessa situação de você não querer cometer tal coisa, você não querer ter um tempo de procrastinação, você tá lá, você quer agir, você quer estudar, você quer ou fazer uma dieta, você tá focado, não, eu quero, eu decidi, eu vou fazer, aí quando chega na hora,
acabei não fazendo, acabo sendo levado pelas coisas que eu não quero fazer. Eu decidi seguir firme no caminho de Deus, ou coisas da vida mesmo. Eu decidi fazer uma dieta, eu decidi ir na academia, eu decidi fazer tal coisa, mas a primeiro momento, só a minha decisão não é suficiente, parece. Porque só a nossa decisão, a gente volta atrás, a gente cai de novo, a gente volta para esses locais. E basicamente esse é o questionamento que Paulo faz. E para a gente entender isso, é só a gente ver no meio secular mesmo, como os exemplos que eu disse. Para a gente mudar os hábitos alimentares, é um processo. Então você vai acostumando, no começo vai ser difícil, muitas vezes você vai sair da dieta, mas aí com o tempo você vai mudando o seu paladar e aí você vai tendo prazer em comer das coisas mais saudáveis. Você vai tendo prazer em tomar um café sem açúcar, em comer um chocolate meio amargo, em comer uma salada e tal. E a mesma coisa na vida espiritual. Logo de cara, a gente não vai ter aquela vontade de orar, a gente não vai ter aquela vontade de ler a Bíblia, de fazer o devocional, mas é todo um processo que é feito e é normal que a gente caia. E aí quando a gente olha para esse texto, que fala que ele nos aperfeiçoa, aí, quando eu li esse texto, eu tive, parece que os meus olhos se abriram ali. Foi mano, é claro que eu não vou mudar do dia para noite, porque é um processo. Só que a questão é o quê? É caminhar e continuar. É levantar, eu caí, eu levanto, sacode a poeira e continua e segue firme. E é esse o dilema que Paulo ele também traz. Só que mesmo quando a gente já está num processo, quando a gente já está evoluído, porque Paulo aqui nesse texto, o cara já tinha feito uma viagem missionária. Ele já tinha mais de uma década, já tinha muito tempo que ele estava vivendo ali em santidade, estava vivendo ali com Cristo, mas mesmo assim ele tinha as quedas dele, porque o processo de santificação, ele só vai terminar quando Jesus voltar. Ele só vai terminar quando a gente for glorificado. Então, todos, na verdade, estamos em um processo de aperfeiçoamento. Tanto nós, quanto o pastor, quanto o líder religioso, quanto aquela pessoa que é referência, tanto quanto o missionário, todos estão em processo de aperfeiçoamento e todos estão sujeitos a cair. A questão é o que a gente faz depois da queda. A gente vai continuar caminhando ou a gente vai deixar aquilo se abalar? Quanto tempo a gente vai ficar caído? Ou a gente só vai cair, já levantar e jogar poeira? Depois, quando a gente continua vendo sobre isso, também indo para Gálatas, o Paulo também ele traz uma outra visão, que é um outro versículo que eu estarei compartilhando aqui com vocês. Em Gálatas 5:16, ele diz assim: Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. E esse dilema que Paulo ele traz em Romanos, ele responde ali na outra carta dele para os Gálatas. A gente faz aquilo que a gente não quer, mas a gente faz aquilo que a gente não quer porque existem duas naturezas dentro da gente. Existe tanto a carne e existe tanto o Espírito. O Espírito Santo que atua dentro de nós e ele está dentro de nós. E aí é exatamente essa luta constante que Paulo ele traz ali para os Gálatas. Que o Espírito e a carne eles lutam entre si dentro da gente e é através do Espírito que nós conseguimos viver uma vida de santidade, é através do Espírito que Deus ele promove o aperfeiçoamento. Em outras passagens a Bíblia ela vai trazer que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Então é só através dele que nós vamos conseguir ter a consciência de aquilo que é errado. É só através dele que a gente vai ter que Deus ele se comunica com a gente, que ele vai se comunicar no nosso espírito e aí a gente vai entender o que a gente está fazendo de errado, o que a gente tem que evoluir e é através dele que a gente faz esse aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento ele fica muito claro quando a gente chega ali
para ver os frutos do Espírito. Em Gálatas 5, se você continuar um pouco mais o texto abaixo, ali no versículo 22, Paulo ele vai apontar ali os frutos do Espírito, que nada mais é do que as áreas em que o Espírito Santo de Deus, ele aperfeiçoa em nós. Então é isso que ele quer tratar em nós. Paulo ele vai apontar o seguinte fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. E é exatamente isso que Deus quer aperfeiçoar em nós. É todos os elementos que são do caráter de Cristo. Então é cada vez nós sermos mais parecidos com Cristo. E como que nós vamos ser mais parecidos com Cristo? Alcançando o fruto do Espírito, que é só através do Espírito que nós vamos ser aperfeiçoados. Depois, voltando para Hebreus 10, no versículo 15 e 16, o autor ele escreve assim: o Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no coração deles, e as escreverei na sua mente. O que eu falei agora, é o Espírito quem faz. A gente só alcança esse lugar por causa do Espírito Santo. A gente tem muito esse costume de tentar as coisas pelo nosso braço, da gente fazer e tal. E quando a gente chega no mundo, na área espiritual, a gente também quer agir dessa forma. Primeiro que já está errado, né? Porque no mundo natural ali, a gente já tem que viver na dependência de Deus, a gente precisa de Deus para todas as áreas da nossa vida. E aí na área que é óbvio que a gente precisa de Deus, é claro que a gente precisa de Deus para viver para ter uma boa vida espiritual, mas a gente mesmo assim quer cair no mesmo erro, que é tentar pela força do nosso braço. Mas aqui o autor de Hebreus ele deixa muito claro que é o Senhor quem coloca a lei no nosso coração. E é exatamente o que o salmista diz em Salmo 119. Em Salmo 119 está escrito assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te buscarei, não me deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és o Senhor, ensina-me os teus decretos. E eu até grifei essa parte do final, que é bendito és o Senhor, ensina-me os teus decretos. Porque é só por ele que a gente vai ter essa revelação. A gente pode ler a Bíblia e muita gente vai ser edificado só na leitura simples, mas se não for com a companhia do Espírito Santo, essa palavra não vai firmar no nosso coração. Essa palavra não vai frutificar, essa palavra ela não vai fazer morada em nós. Nós não vamos nem compreender muitas coisas que estão escritas aqui. Tem muitas coisas que foram escritas na Bíblia que a gente só consegue o pleno entendimento através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que a gente consegue compreender os mistérios de Deus, é através do Espírito Santo que ele aponta em nós o que na Bíblia faz sentido na nossa vida. Em outro texto da Bíblia, ele vai dizer que é como se fosse um espelho. E é exatamente isso. A palavra de Deus é como se fosse um espelho. Quando a gente olha para cá, a gente vê todas as nossas falhas. A gente vê todos os nossos defeitos, tudo que a gente erra, ou até mesmo o quão a gente é amado por Deus. É através daqui que a gente descobre a nossa identidade. É através daqui que a gente entende o que a gente é filho, que a gente é servo, que a gente é noivo, que nós somos irmãos em Cristo. É através daqui que nós descobrimos quem nós somos e o que nós podemos evoluir. E tudo isso só vem através da revelação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz esse reflexo. É o Espírito Santo quem nos mostra, quem nos convence realmente do pecado e quem nos convence de quem realmente nós somos. Só há transformação através do Espírito Santo. A palavra em si, ela é extremamente poderosa. É por isso que você vê vários empresários, você vê vários coaches pegando a palavra e aplicando ela e tendo muito sucesso, mesmo que sem Deus. Só pela palavra ela já promove um sucesso. Mas se você coloca Deus nessa equação, se você coloca o autor do livro para te explicar o que ele quer dizer com isso,
você vai alcançar muito mais longe, você vai chegar muito mais longe, você vai entender muito mais coisas, e isso a gente consegue, o estudo bíblico, a gente consegue através do devocional. O devocional que é esse momento perfeito para você pegar, se conectar com Deus, chamar o Espírito Santo para trabalhar junto com você, e Ele que vai firmar essas palavras no seu coração, e é através disso que a gente vai evoluir, e evoluir não só na parte espiritual, mas evoluir em todos os sentidos da nossa vida. Deus, Ele se preocupa com todas as áreas da nossa vida, e Ele quer que nós sejamos aperfeiçoados em todas elas. E depois o autor ele continua ali em Hebreus 10, dizendo o seguinte: depois acrescenta, o Espírito Santo no caso, nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Assim, já que esses pecados são perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Aí, se você parar para pensar, você pode chegar até numa pequena contradição. Mas essa pequena contradição, na verdade, ela só existe na nossa cabeça. E porque entender o que a gente tem falado até agora. A gente recebe o Espírito Santo, a gente entrega a nossa vida a Deus, nós começamos um processo de aperfeiçoamento e nós vamos continuar pecando e nós vamos continuar caindo nesse sentido, mas por que o Senhor ele não se lembra mais das nossas iniquidades, como o autor coloca? Se a gente vai continuar caindo, se eu tô caindo, se eu tô pecando, por que Deus ele não se lembra? Será que ele faz vista grossa para os nossos pecados? Porque a gente continua pecando, mas ele não se lembra, ele finge como se a gente não tivesse pecando. Não é bem assim. Na verdade, o que acontece é que Deus, ele vê o futuro, Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, quando ele nos vê caminhando nesse processo, quando ele nos vê nesse processo de aperfeiçoamento, ele olha para o final. Ele olha para onde nós estamos indo, para onde nós vamos chegar. E nós estamos caminhando nesse processo de aperfeiçoamento para ser cada dia mais parecido com Cristo. Então, quando Deus ele olha para nós, ele vê que nós estamos andando, ele vê que nós estamos caminhando, por mais que nós sejamos falhos, por mais dos nossos pecados, ele olha para o resultado final. Ele olha para quem nós vamos ser, ele olha para o dia que nós vamos que Cristo vai voltar e nós seremos glorificados e nós seremos santificados por completo. E é essa visão que Deus ele tem de nós. E muitas vezes eu me peguei questionando do porquê que Deus me ama, ou do porquê que eu caio, que eu peco, que eu falho, e Ele mesmo assim continua sendo tão bom comigo, Ele continua cuidando tão bem de mim. Por que acontece isso? Porque Ele sabe que eu estou caminhando, Ele sabe que cada dia eu busco ser melhor, e Ele sabe aonde eu vou chegar. Ele sabe qual é o rumo que eu estou indo, e é esse que Ele me vê. Ele me vê já pronto, ele me vê lá na frente, ele já me vê conforme Cristo. Então, quando ele olha para nós, ele vê Cristo em nós. E é basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu convido vocês a não terminar o devocional por aqui. Você continue o seu devocional, você tenha o seu momento de oração, você tenha o seu momento de louvor. Eu gosto de dividir o devocional em 3 partes. Então, o momento de oração, o momento de adoração, que é de louvor, né? E o momento da leitura da palavra. Adoração, na verdade, a gente adora em todo momento, né? Mas o momento de separar ali todas as nossas forças para exaltar a Deus. E nós vamos estar orando aqui, eu vou estar orando ali com você. Mas eu gostaria que você continuasse, que você colocasse um louvor, que você abrisse talvez um outro texto para ler. Não importa onde você está, se você está no carro, coloca um louvor ali para tocar. Se você está no meio do trabalho, que pelo menos um louvor fique ecoando na sua mente, que você exalte a Deus, mesmo que em pensamento, mas que você esteja conectado em Cristo a todo momento, porque é nisso que nós vamos evoluir. Fazer uma oração agora por você, eu gostaria que você abrisse seu coração e também concordasse com aquilo que eu estou falando, mas também
falasse com Deus você mesmo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu venho orar agora pela pessoa que está em casa, Senhor, o Senhor a conhece, o Senhor sabe os desejos do coração dela, o Senhor sabe as lutas, as adversidades, e o Senhor está tocando nela nesse momento. Eu acredito que o seu Espírito já está nela, e seu Espírito se move através dela. Senhor, ela não está aqui por acaso, esse vídeo, ele chegou nela com o objetivo de edificação, e que o Senhor venha estar trabalhando no coração dela, que ela venha ter um dia abençoado, uma semana abençoada, e um ano abençoado, esse resto de ano também venha ser bênção na vida dela. Em nome de Jesus, amém. Para terminar, para concluir, antes de dar tchau, eu queria deixar um único versículo que não tem muito, que tem um pouco a ver, mas que está meio fora do tema. Em 1 Coríntios 15, Paulo ele diz o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. E a última mensagem ali para nos despedirmos de mais um devocional não é em vão. O Senhor ele te vê, o Senhor ele te enxerga aonde você está. Ele enxerga o quanto você tem se dedicado, o quanto você tem buscado, o quanto você tem se entregado a Ele. Muitas vezes a gente pensa, para que eu vou ir no culto de manhã se vai ter à noite? Ou para que eu vou em 2 cultos no mesmo dia? Ou para que eu vou na oração? Para que eu vou na vigília? Para que eu vou fazer tal coisa? Parece que o Senhor não me escuta, mas o Senhor ele te vê. Ele te enxerga, ele valoriza o seu esforço e ele sabe também das suas lutas, ele sabe das suas dificuldades e tudo isso que você está vivendo, por mais que não faça sentido, Deus ele tem algo para você, nem que muitas vezes isso vai servir de testemunho para edificar outras pessoas, isso também gera crescimento em nós, passar por momentos difíceis gera um amadurecimento e tudo isso vai ser vivido, vai ser usado para proclamar o nome de Deus. Então, eu vou terminar com esse último trecho do versículo, que é: o trabalho de vocês não é em vão. E é exatamente isso que é a mensagem que eu quero deixar com vocês. O trabalho de vocês não é em vão, porque estamos em um processo de aperfeiçoamento. Deixa aí nos comentários se você foi tocado, o que você está fazendo nesse momento, se você está trabalhando, se está lavando uma louça, pode deixar aí que eu me comprometo a responder todos vocês. Quando sair o vídeo eu vou ir lá e vou responder todos os comentários, o Hipólito que me cobre depois, mas é isso, um abraço para vocês e toda semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, uma palavra de conforto para você, uma palavra de edificação e de aperfeiçoamento. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.